volta com o nosso espaço e nós já estamos aqui na cozinha para aprender a fazer essa sopa para esse friozinho. Não, eu tô toda a caráter, né, para poder tomar essa sopinha. Já vim assim pensando no frio. Mas e aí, Gabriele, vamos começar? Vamos começar. Então a gente vai fazer primeiro, vou colocar o azeite, Azeite. a cebola. Azeite extra virgem ou comum, tanto faz? Tanto faz. Ok. Cebola picadinha. Daqui, deixa eu tirar pra você. Posso tirar do azeite? Pode. A gente deixa ela pegar só um... Eu tenho que esperar ela dourar ou só dar uma murchadinha? Dá uma murchadinha, Tá. tá bom? Aí eu vou botar o alho E o cheirinho a da linguiça. cebola fritando é tudo. No azeite então, hein? Eu gosto mais de trabalhar com azeite do que... Mesmo no dia a dia? Mesmo no dia a dia. Acho que Seria funciona. bom, né? Se não fosse tão, assim, mais carinho do que o O óleo. óleo, O alho, Gabriele, eu tô vendo que ele tá picadinho, mas eu posso usar ele espremido, amassado, do jeito que Pode. for. Do jeito que a pessoa se sentir Você bem. triturou ou você espremeu? Não, eu piquei mesmo. Picou. É. Ai, que cheiro delicioso. Aí eu já trouxe, Adriana, a batata baroa já cozida, processada direitinho, bati no liquidificador. Ah, você já trouxe Com prontinho sal, pra gente poder Tá aqui. otimizar aí. Ai, que lindo. Na minha terra, a batata baroa chama-se mandioquinha, São Paulo. Ah, é? Aqui no Rio é batata baroa. Você não sabia? Não. Lá em São Paulo é mandioquinha. E aqui é batata baroa. E quando eu mudei pra Mandioca cá, aqui é aipim, né? na minha terra é mandioca. O aipim é mandioca. A batata baroa é a mandioquinha. E quando eu mudei pra cá, eu não sabia que tinha diferença no nome. E pra eu saber o que era a batata baroa. Aí depois eu aprendi, né? É difícil a gente usar batata baroa, né? Assim, eu Porque usei ela mesmo na parece uma sopa de mandioca. neném. Ela não parece com batata, na verdade. Mas ela é muito gostosa, muito É. saborosa. Agora eu vou Muito. botar a calabresa. Agora a calabresa picadinha. Também pra dar uma douradinha. Nossa, isso pra janta, né? Pra tomar de noite. É tudo de bom. A família adora. Isso aqui é a invenção da minha mãe. Da sua mãe? É. Eu já fiz assim, no lugar da batata baroa, fiz com abóbora. A abóbora também. Faço uma de abóbora com gorgonzola que todo mundo compra. Que delícia. Aliás, tudo que vai gorgonzola fica com um sabor muito especial, né? É. Mas essa também é ótima. Tem toda a cara de ser. O princípio é o mesmo. Posso fazer de batata baroa, posso fazer de abóbora. De abóbora, a gente, no lugar da calabresa, também dá pra pôr carne seca desfiada. Dá. Eu Dá faço pra com brincar, bacon. né? Faço com bacon a Bacon. linguiça. Aí depois eu processo tudo no mix. Boto creme de leite e a gorgonzola. Que delícia. Vamos passar enquanto a gente tá salteando, que fala agora, né? Muito chique falar salteando. Enquanto tá salteando, vamos passar a cartelinha, Gabriele? Vamos. Vai lá. Então são 400 gramas de batata baroa, Ok. 100 gramas de linguiça calabresa picada, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de requeijão, 2 dentes de alho picados, meia cebola picada e 2 colheres de azeite. 2 colheres de azeite. Ótimo. E ela é rápida, né? É basicamente o tempo de... Agora, a batata baroa você precisou pôr na pressão? Porque ela também era... Botei na pressão. Mas ela é molinha, né? Não Se for pra precisava. fazer sem pressão, Se a pessoa tudo tiver bem. tempo, pode fazer sem ser na pressão. É, porque ela é bem molinha. Eu boto já na água, no sal, e ela cozinha bem rápido mesmo. A mandioca já demoraria mais, Já né? demoraria mais. Você tá falando a mandioca ou a O mandioca aipim. mesmo? O aipim. Que dá pra fazer também, né? Tá, Fica bom também. fica. Tudo com aipim fica uma delícia, Tudo, né? né? Bom demais. Escondidinho. Escondidinho é tudo. Esse aqui é o quê? Esse... É o creme de leite e o requeijão. Ah, tá. Creme de leite e requeijão. Que aí a gente coloca por Ela último. é calórica, né? É. Calórica.
Mas não tem problema, né? Com esse Não. friozinho, tudo que é calor fica mais gostoso. Depois disso... Eu vou diminuir um pouquinho. Tá. Já depois disso refogadinho, a gente vai juntar na sopa e Isso. finalizar. Ah, tá. Mas a gente pode também deixar isso pra fazer depois. Tá bom. Isso daí tá quase chegando no fim, né? E já tá ficando no ponto já de colocar na sopa. Coloco agora, espero. Não, vamos esperar. Então tá. Enquanto isso, a gente vai falar parabéns. Nós vamos chamar os nossos felicidades. Para você que está fazendo aniversário hoje, que você seja muito feliz, que você seja sempre muito abençoado. E a gente tem um presente para você, que é uma palavra profética que a gente ministra sobre a sua vida, que está aí no seu vídeo. Olha só. Mas o Senhor é fiel. Ele fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Que palavra poderosa! Enquanto você agora dá uma finalizada e... Vamos já misturar na sopa? Vamos misturar, a gente mistura porque aí ela vai... Vai esquentando. Vai esquentando. Vamos só misturar, que aí a gente vai pra lá bater o papo com o doutor e com a Natália. Então já posso botar um Porque aí creme já de fica ligado leite. no baixinho, né? Tá, isso. Pra dar tempo dela Deve apurar. esquentar, isso. Quanto tempo depois que a gente mistura, Gabriele? Acho que uns 5 minutinhos. Ou Ah, menos, então ou menos, até menos. Acho que certo. 2 minutos. Bom, então, enquanto vai ficar apurando, a gente vai, então, conversar, bater o nosso papo sobre intoxicação alimentar. E aí, doutor? E aí o cheiro tá ótimo, né? Sabia. Tá É vindo aqui um cheirinho infalível. ótimo. O cheirinho sempre é convidativo, né? Uma delícia. Vamos falar sobre intoxicação alimentar, doutor. O que é exatamente a intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar é uma doença aguda, né? Aguda é causada por ingestão de micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser bactérias, podem ser vírus, podem ser protozoários, ou a toxina desse micro-organismo, né? E que leva a uma série de sinais e sintomas, principalmente diarreia, vômitos, pode acontecer febre, e que é uma causa muito comum, uma doença muito comum no nosso meio. Só para vocês terem ideia, mais ou menos 4 bilhões de pessoas são intoxicadas, têm intoxicação alimentar ou gastroenterite aguda no mundo todo. 4 bilhões. 2 a 4 milhões de crianças morrem. Morrem, doutor? Morrem no mundo Com intoxicação com alimentar? intoxicação alimentar, das consequências da Sim. intoxicação alimentar, principalmente a desidratação. Sim. Então, é uma doença muito comum que pode matar principalmente os extremos da vida, as crianças abaixo de 5 anos e os idosos. E que todo mundo conhece alguém ou que pelo menos já teve alguma vez intoxicação alimentar. E, né? e a intoxicação, por conta dos sintomas dela serem parecidos com o da famosa virose, porque a pessoa começa a passar mal, todo mundo fala, é virose, é virose, é virose. É a mesma coisa? Não, é diferente É um pouco. diferente, É né? diferente um pouco. Na intoxicação alimentar, que a gente vai conversar, principalmente a bacteriana, é bem diferente. Corre mais febre alta, a pessoa pode ter múltiplas evacuações por dia, pode acontecer a presença de sangue, de muco nas fezes. Muco é como se fosse um catarrinho nas fezes. A pessoa fica desidratada, vomita. É uma causa frequente do paciente procurar um médico. Pode acontecer muita dor abdominal. Essa dor abdominal pode simular até um abdômen agudo, uma emergência, uma outra doença. Pode simular, mimetizar uma apendicite. Uma apendicite ou uma crise de vesícula? Exatamente, pode acontecer isso. E pode acontecer de chegar a um extremo que a pessoa tem que internar mesmo para receber soro, para receber antibióticos. É porque, na verdade, quando se tem a intoxicação e já se comprova que é intoxicação, tem que se fazer a investigação, porque ela tem vários tipos ou não? É sempre uma intoxicação? Não, existem vários tipos. As bactérias mais comumente associadas à intoxicação alimentar é o Staphylococcus, que ocorre na nossa pele mesmo. Nossa pele tem essa bactéria. E a Salmonella, que pode ser encontrada nos ovos, em carne principalmente miúdos de frango, carne mal passada. E aí pode acontecer por essas bactérias, pode acontecer por vírus. A gente conhece, quem tem criança em casa já ouviu falar na epidemia que a gente teve de rotavírus. De rotavírus. Que é um pouquinho diferente, que não causa tantos sintomas como a bacteriana. Pode acontecer por protozoários. Então, essas viroses também, elas acabam sendo motivo Pode acontecer uma de gastroenterite, intoxicação. Ok. uma gastroenterite que simula uma intoxicação. Mas Entendi. a intoxicação alimentar mesmo que a gente vai
que acho que se prende mesmo é por protozoários e por bactérias. Bactérias. É. Natália, a gente te trouxe aqui porque você é uma nutricionista e para nos dar dicas de como prevenir, como é a intoxicação alimentar que a gente está falando, vem dos alimentos e como armazenar, o manuseio. O que você tem para dizer sobre isso? Então, Adriana, assim, a gente pode ter intoxicação alimentar por alguma contaminação em casa, que é o menos comum. O mais comum mesmo é a intoxicação alimentar. A gente comeu alguma coisa em algum lugar que não foi bem preparado, enfim, que um estabelecimento que não tem boas condições higiênico-sanitárias, e lá a gente acaba comendo uma comida contaminada e acaba contraindo a gastroenterite, a contaminação. A gente vai falar das duas coisas, né? Como o pessoal em casa pode se prevenir e também na rua. E na rua é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente ver bem o local aonde a gente vai se alimentar, né? Então é importante sem neurose, sem eu estava até comentando sem isso com o paranoias. doutor, antes de começar o programa. Eu falei assim, tem que ter cuidado, mas a gente também tem que ter cuidado para não virar uma neurose. Tem que né? ter cuidado. certeza, Assim, com os cuidados básicos de higiene. Às vezes faltam em muitos lugares, é o que ela falou. Gente, a gente liga o noticiário, você vê, é muito comum. Às vezes, uma vez por semana tem Mas algum as coisas- problema. É muito Tipo, em difícil porque, estabelecimentos assim, comerciais. a mão de obra de restaurantes é muito barata e, geralmente, pessoas que trabalham em restaurantes não recebem cursos e treinamentos sobre toxinfecções. Então, é o papel do nutricionista, nesses estabelecimentos, fazer esse tipo de orientação, supervisão. Então, assim, a primeira dica que eu dou para o pessoal que está em casa assistindo é procurar um restaurante que tenha um nutricionista. Isso daí não é Gente, garantia. Mas você está andando na rua, Não, preciso mas- comer agora. Como você vai adivinhar qual tem? Né? Vários restaurantes têm nutricionista. Tem, Eles isso são é muito responsáveis comum, até. até porque, na verdade, a Vigilância Sanitária tem existe. feito uma série de avaliações nesse sentido. E uma dica para quem está em casa, que trabalha em restaurante, é importante que essa pessoa tenha consciência que ela é responsável por manipular alimentos que serão comidos ali por dezenas, centenas ou milhares de pessoas, né? Eu já trabalhei em restaurantes que serviam 3.000 refeições dia. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, a pessoa tem que entender essa questão da higienização das mãos é fundamental, né? Lavar bem as mãos, ter o cuidado de ir ao banheiro, ir ao Porque acaba sanitário. Muitas que das não tem pessoas tempo não de usar fazem. luva. Eu acho que Luva seria interessante, mas não se usa, né? A gente não recomenda, assim, pelo Também protocolo não. da vigilância sanitária, Ah, tá. porque a luva ela acaba induzindo o não lavar as mãos. Então acho já que foram feitos vários estudos que, assim, o ideal é que o manipulador de alimentos ele utilize mãos livres, tenha sempre unhas cortadas, sem esmalte, sem nenhum tipo de outro, sem adornos, né? Então, isso é muito importante. Isso, o responsável de qualidade da cozinha, ele precisa estar supervisionando os seus manipuladores, e a higienização das mãos, a higienização correta e frequente das mãos. Isso aí é o que tem que mais bater mesmo, porque parece uma questão boba, né? De você Parece higienizar a que é mão tão- e limpar as mãos. Mas muitas das pessoas não fazem. Isso aí acho que vem até de uma coisa até cultural mesmo. Lá desde o jardim da infância, lá desde a professorazinha, você já tem que acostumar. Botar a criança desde cedo, lavar a mão depois de ir no banheiro, lavar a mão quando você vai manipular Gente, alguma coisa. São coisas engraçado. básicas, mas que ela, na Eu não prática sei se mesmo, é um você hábito acaba que a gente vendo adquire, mas vamos supor, em casa, quando você vai para a cozinha. Gente, como eu lavo as mãos? Toda hora. Até quando você está na Verdade. cozinha, termina de fazer alguma coisa, lava a mão. Lava a mão. Eu não sei, é cultural mesmo. É cultural. Tem que ser ensinado desde desde a pequenininho. infância. Isso aí é o fundamental. É o Acho mais que importante. É o né? mais importante. Assim, vai acontecer de vez em quando, porque alguns alimentos, tipo maionese, tipo alimentos crus, eles facilitam mesmo a proliferação de bactérias ou de toxinas. Mas, às vezes, você não lavar a mão é pior do que você ingerir, por exemplo, alimento suspeito. É mesmo. Isso Olha a gravidade. O doutor Elis falou uma coisa interessante em relação aos alimentos crus, que é uma outra dúvida que os pacientes trazem muito no consultório. Então, assim, eu tenho pacientes que trabalham de segunda a sexta e só fazem o almoço na empresa ou em algum restaurante comercial. Aí, quando eu vou lá na anamnese alimentar e pergunto, verduras e legumes. Aí falo, Natália, eu não como verduras fora de casa. E aí, assim, é a questão que a gente falou sobre a paranoia. Porque aí já fica então, no extremo, né? Eu sempre converso com o paciente no sentido de que é muito prejudicial
se você sempre faz as refeições de segunda a sexta fora da sua casa, que você adote essa prática. Eu não vou comer nunca alimentos crus ou verduras fora de casa, porque eu posso adquirir uma infecção alimentar. Claro que o risco existe. Por isso que, mais uma vez, é importante a gente avaliar a higiene do local. Se a gente vê que ali o ambiente do restaurante, que as mesas, que o banheiro não é bem limpo, com certeza a cozinha também não tem uma boa higiene. Agora tem os restaurantes que eles colocaram que tem tudo Vidro, aberto, né? tudo Então aberto. você já entra, Gente, já vale vê. a pena Isso dar uma é olhada muito no bacana. ambiente. Se for o caso, saia. Você já olha a Procure cozinha. outro, sai melhor. dali e vai para um outro lugar. É verdade. Natália, eu queria te perguntar, com verduras, com alimento cru, como que a gente tem que fazer a higienização dele? Então, na Tem que ser verdade, com aqueles produtos ou a gente pode fazer de uma forma mais simples? em casa, a recomendação é a gente fazer a lavagem Em água? água corrente. Corrente, ok. Isso daí já é muito bacana porque assim, já elimina grande parte das sujidades, né? Certo. Então, a lavagem em água corrente é a principal maneira da gente tratar bem ali a verdura, as frutas e legumes e alimentos. No caso das folhas, precisa deixar em imersão? Sim, na verdade, assim, a recomendação que a gente tem é utilizar, sim. A gente tem no mercado, hoje em dia, a maioria dos mercados já tem lá no setor de hortifruti, em sacolão também. vidrinho, compra. né? A gente tem as pastilhas, a gente tem o spray. E aí, dependendo da apresentação, é uma maneira diferente de usar. Mas a pastilha a gente vai dissolver numa proporção de água conforme vem a instrução do fabricante. E cada fabricante tem uma dosagem de cloro, que vai ser em torno de 150 ppm no final, né? Que é partes por milhão. De E a maneira gente- nenhuma vai ser prejudicial à saúde. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, ali é uma dosagem de cloro específica para fazer Pra a agir sanitização, para remover essas bactérias e tornar essas bactérias Você acha que inativas. só na água corrente não é o suficiente? No caso das bactérias e dos protozoários, não. Na água Não, corrente, a gente vai eliminar sujidades ou pequenos insetos ou larvas, ovos, mas a gente não consegue eliminar bactérias. Menina, é um tiro no escuro, né? Porque certeza que não é toda refeição que você tem tempo de deixar uma salada, um alface na imersão com o produto. Então é um tiro no escuro. É claro que você vai higienizar, você vai lavar na água corrente, tudo, para fazer a sua salada ali rapidinho. Mas a gente realmente não tem como saber o que passou naquele produto até ele chegar nas tuas mãos. A contaminação por bactérias, ela é pouco frequente por verduras. Na verdade, assim, a contaminação por bactérias patogênicas, a gente tem Escherichia coli, que é a bactéria realmente mais envolvida com a contaminação de verduras, que é a contaminação mesmo lá no cultivo, no Certo. solo. Mas, assim, é importante que a gente faça essa higienização. Isso daí, sem dúvida, é uma coisa que, assim, a gente deve criar o hábito de fazer. E eu sempre falo para o paciente, assim, às vezes, você preparar uma comidinha saudável em casa é mais rápido do que você ligar para o delivery e pedir, né, Adriana? Que às vezes você liga para o delivery para pedir uma comida gordurosa, que a gente não sabe como foi feita. Demora ali uns 40 minutos, 1 hora para entregarem na nossa casa. E 15 minutinhos lá no cloro, rapidinho, a gente faz uma comidinha saudável, gostosa, mais barata e que a gente sabe que está mais saudável, que está em termos de higiene. Também é uma questão cultural, né, doutora? Hoje em dia, essa praticidade, a correria do dia a dia nos leva a estar sempre com o delivery ali, com o telefone na geladeira. Mais tranquilo, né? Mas o nosso Entre trabalho aspas, enquanto profissional é esse, né, Adriana? Eu tenho visto com os verdade, meus um pacientes já um movimento muito interessante nesse sentido, assim, até porque quando as pessoas começam a se alimentar de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, por exemplo, buscando alimentos mais naturais, sabendo como aquele alimento foi preparado, quer dizer, a própria pessoa prepara o seu alimento. Então, ela sabe que o alimento ele foi bem preparado, não só em relação à qualidade microbiológica, que é o que a gente está conversando hoje, mas em relação à quantidade de sal, de gordura. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso na nossa casa, a gente vê a resposta mudança, disso, né? né? Além do que melhora o sono, melhora a saúde, pressão, diabetes. É um prazer também, quem cozinha sabe que é um prazer você cozinhar, você
preparar doutor, eu o vou te falar alimento. bem da verdade. Não é A mulher quis ficar muito independente, ela arrumou pra mas cabeça dela. lá em casa... Ela chega em casa cansada, até ir pra cozinha, acaba que cansa, né? Mas é um cansaço que a gente precisa colocar em mente que é necessário, né? Pro bem da gente mesmo e pro bem dos nossos familiares. É importante a gente ficar atento para isso. Mas a gente vai agora para o intervalo rapidinho e nós voltamos em minutos.